Glória a Deus. Você encontrou, diga amém. Graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 3. E tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Só o finalzinho que diz: antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Pai querido, Pai amado, te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por estarmos na tua casa nesta noite. Pai, peço ao Senhor que nesse instante possa usar a minha vida como um canal de bênção para trazer a tua palavra ao coração da tua igreja, a esta nossa oração, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Pode tomar teu assento, dando glória a Deus e aleluia. Graças a Deus. Irmãos, esse texto do qual nós lemos, de 1 Samuel, do 1 em diante, capítulo 1 em diante, vai tratar sobre duas histórias: a história de Eucana e a história de Eli. E nós veremos aqui nesses textos, a diferença daqueles que servem a Deus para aqueles que não servem a Deus, daqueles que dão um bom testemunho das coisas de Deus e daqueles que não têm interesse e desprezam as coisas de Deus. A Bíblia vai dizer que Eucana tinha duas mulheres. Nós olhamos na palavra do Senhor em Deuteronômio, quando o marido tinha uma mulher que ela era estéril, que não gerava filhos, ele poderia casar-se novamente. E ele casa então primeiro com Ana, porém Ana era estéril. E ele então vai casar agora com Penina. E Ana não gerava filhos, mas Penina gerava filhos. Na história de Eli, nós percebemos que a igreja estava em crise. A igreja de Siló estava em crise. A arca do Senhor estava em Siló. A presença de Deus estava em Siló. As pessoas iam até Siló para buscar a Deus, para adorar a Deus, para cultuar a Deus, para estar na presença de Deus. Mas a igreja que estava em Siló estava em crise. Nessa época, a igreja ainda não era feita de paredes. Ainda Salomão não tinha construído o seu maravilhoso templo para o Senhor. Ainda a igreja era feita de tendas, e a tenda, ela era portátil, porque o povo de Israel, ele precisava andar, eles precisavam mudar de cidades, e eles desmontavam a tenda e levavam. A tenda era o tabernáculo que Deus orientou Moisés para que construísse em 3 partes: o pátio, o santo lugar e o santo dos santos, aonde Deus colocava os utensílios da casa do Senhor naquele lugar. E a tenda do encontro, ou tabernáculo, estava em Siló nessa época. E o sacerdote Eli foi juiz e sacerdote em Siló por 40 anos, e juntamente com ele seus 2 filhos, Ofni e Finéias. O papel do sacerdote era interceder. Ele representava ali, ele apresentava o povo para Deus, e Deus falava com o sacerdote e ele trazia a palavra para o povo. Então ele tinha esse papel de representar o Senhor para o povo de Israel. Ele intercedia pelo povo de Israel. Porém, como a igreja de Siló estava em crise, Deus levanta um profeta anônimo. A Bíblia não fala sobre o nome dele. A Bíblia apenas fala que um profeta, no versículo 27 do capítulo 1, veio um homem, no capítulo 2 de 1 Samuel, que diz assim: veio um homem de Deus a Eli, e lhe disse: assim diz o Senhor. Assim lhe diz o Senhor. Por quê, irmãos? Porque a casa de Eli estava
em crise. O ministério de Eli estava em crise. Ofni e Finéias não se importavam com as coisas de... Desliga para mim, por favor, esse ventilador aqui, Gustavo. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam desprezando, não se importavam com as coisas do Senhor. Versículo 12, vai dizer assim: eles, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não se importavam com o Senhor. Irmãos, eles eram sacerdotes. O papel deles era representar Deus para o povo, interceder pelo povo. Mas eles não se importavam com o Senhor. Versículo 17. Era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. As pessoas levavam o seu sacrifício à casa do Senhor, o seu sacrifício de adoração na casa do Senhor, eles enfiavam o garfo e pegavam as melhores partes da carne e falava para eles: eu não quero carne cozida, nós queremos a carne crua passar. Eles queriam fazer um churrasco. E eles faziam isso constantemente. Todas as pessoas que levavam o sacrifício na casa do Senhor, eles enfiavam o garfo e tiravam as melhores partes. E eles dizem que se não dessem, eles tomavam a força. Porque eles pegavam a melhor parte para eles. E as pessoas que estavam ali sacrificando diziam: não, deixa primeiro o Senhor pegar a melhor parte, depois vocês pegam. E eles diziam: não, se não der, nós vamos tomar de vocês a força. Tamanha crise que estava na igreja de Siló. Eles queriam pegar a melhor parte, fazer um churrasco. E ainda, a Bíblia vai dizer que eles se prostituíam com as meninas, com as moças que ficavam na casa do Senhor. Tamanho estava a corrupção, tamanho estava a falta de temor na presença do Senhor, na igreja de Siló. E Eli, como pai, como sacerdote, tem o conhecimento que os seus filhos estão fazendo aquilo que é mal perante o Senhor. Ele fala: eu ouço que estão falando a respeito de vocês, coisas boas. Não, mas coisas ruins é o que falam a respeito de vocês. Mas Eli honrou mais os seus filhos do que a Deus. Ele honrou mais os seus filhos do que a Deus. Ele ouviu, teve conhecimento que os filhos faziam aquilo que era mal, mas não corrigiu os seus filhos. Ele tinha que ter disciplinado os seus filhos, tinha que afastá-los do ministério, porque eles eram desobedientes, não tinham reverência, não tinham amor, não tinham temor pelas coisas do Senhor. A maioria das pessoas que iam para Siló para adorar a Deus, já não iam mais. Siló começou a ficar vazia, os cultos já não tinham mais uma frequência, porque a notícia que eles estavam fazendo aos olhos do Senhor chegou longe, e as pessoas já não tinham mais prazer de estar na casa do Senhor. Às vezes, a gente vem para o culto, e aí um irmão fala assim: que culto abençoado, senti muita presença de Deus hoje. Aí outros falam assim: nossa, pastor, o culto hoje estava um peso, estava uma resistência. Aí você fala: ué, será que a gente estava no mesmo culto? Mas sabe o que acontece, irmãos? O nosso culto começa lá em casa de manhã, quando a gente acorda. Quando a gente acorda, a gente já começa a orar, glorificar a Deus, agradecer a Deus.
a gente tira um tempinho ali de oração, a gente lê um capítulo da palavra, medita na palavra, coloca uns louvores, começa a adorar o Senhor ali em casa, e de repente você já começa ali a preparar o seu coração, a sua vida, para estar vindo para entregar o teu culto na presença do Senhor. Aí quando você chega aqui, você já chega daquele jeito, já adorando, já quebrantado, já se ligando na presença do Senhor, que a gente brinca que é o crente miojo, 3 minutinhos é o suficiente já para ele estar adorando a Deus e sentindo a glória, a presença de Deus. Porém outros acorda, vai na correria, faz tantas coisas, e quando chega, já chega atrasado no culto, já chega no meio do louvor. E aí eu tive uma revelação, irmãos. Por que alguns irmãos chegam no meio do louvor? Aí Deus me deu a revelação, pastor Augusto. Porque a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Aí o irmão quer chegar no meio do culto, irmão, quer chegar no meio do louvor. Não, irmãos, o nosso culto começa lá em casa, e aí a gente se administra, a gente se arruma cedo, para chegar no horário, antes até mesmo do culto começar, porque a gente tem um momentinho de comunhão com o nosso irmão, para que na hora do culto eu não preciso ficar falando com o meu irmão, deixo para falar antes e deixo para falar depois. Eu não preciso ficar levantando para beber água, porque eu já bebi água antes. Eu não preciso ir no banheiro na hora do culto, porque eu já fui antes. Então a gente já chega cedo, vai se preparando para entrar, para adorar, para prestar o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus, irmãos. Aí, me chamou a atenção uma coisa aqui. Ofni e Finéias, os pastores locais de Siló, atribulados. E Deus teve tanta misericórdia com eles, porque eles demoraram. Deus estava vendo tudo que estava acontecendo, cobrou do pai. Deus enviou o profeta para que o pai corrigisse, e o pai não corrigiu. Por quê, irmãos? Porque se os filhos dele tivessem se arrependido, Deus tinha perdoado, e eles poderiam continuar exercendo o ministério. Mas quando o pai trouxe uma palavra de conserto, eles desprezaram o conselho do pai. E o pai tinha que fazer o quê? Afastá-los do ministério. Mas o pai não afastou. E eles continuaram fazendo aquilo que era mal perante o Senhor. Mas quando a gente vai lá um pouquinho mais para trás, quando Deus vai separar Arão para o ministério sacerdotal e a sua descendência dos levitas para cuidar da casa do Senhor, das coisas do Senhor, os 2 primeiros sacerdotes foram Nadab e Abiú, os 2 filhos de Arão. E a Bíblia vai dizer que eles vão levar no altar do Senhor fogo estranho. E na hora que eles chegam no altar com fogo estranho, vem fogo do céu e queima, torra os 2. E eles morrem instantaneamente. Aí eu fiquei pensando, por quê? O Senhor torrou Nadab e Abiú, mas Ofni e Finéias o Senhor deu corda. Porque a igreja no tempo de Arão era uma igreja santa. Era uma igreja pura. Era a hora que Deus estava trabalhando com o povo de Israel. Moisés estava ensinando o povo. Deus se manifestava no meio da igreja. O povo queria conhecer Deus. E falou, Moisés, fala para Deus que a gente também quer ver a glória. E aí Moisés fala, se prepara hoje, amanhã a gente vai lá, eu vou falar com Deus, a gente vai se encontrar com Deus amanhã. E aí no outro dia está todo mundo na expectativa de encontrar com Deus, irmãos. E aí a glória de Deus começa a se manifestar, vem trovões, raios, e o povo fica com tanto medo da glória de Deus, da presença de Deus,
que eles se escondem. E eles falam: Moisés, fala você com Deus, para que nós não morramos. Fala você com Deus e a gente fica aqui na cobertura. Essa era a igreja, irmãos. Quando a glória de Deus, quando a presença de Deus, quando a santidade de Deus está, irmãos, não dá para ficar do mesmo jeito. Não dá para não ter mudança. Não dá para não ter transformação. Agora, na igreja de Siló, a igreja estava daquele jeito bagunçado, estava em crise. A glória de Deus já não se manifestava. A Bíblia vai dizer que o Senhor já não falava mais. Era raras as vezes que Deus falava. Deus falou aqui com Eli porque precisava de um conserto, mas ele não consertou nada. A glória de Deus já não se manifestava mais em Siló. A presença de Deus já não se manifestava mais em Siló. As pessoas já não tinham mais prazer de estar cultuando a Deus em Siló. Se a glória de Deus não está, as pessoas fazem o que quer. E é o que estava acontecendo aqui. Por isso que quando Nadab e Abiú leva fogo estranho, porque o fogo não podia ser trazido de fora. O fogo tinha que sair de dentro. Tinha que ser do altar para ser queimado o incensário na presença do Senhor. Nós não podemos copiar o mundo, é o mundo que tem que copiar a igreja. Não estou falando de tecnologia, não estou falando de coisas que são da evolução, da melhora. Não estou falando disso. Eu estou falando de coisas que a igreja está trazendo de fora para dentro. Nós não podemos copiar o mundo, é o mundo que tem que copiar a igreja, porque Jesus disse: vocês são sal e vocês têm que salgar, vocês são a luz do mundo, vocês precisam iluminar. As pessoas lá de fora têm que ver que aqui dentro precisa trazer claridade para eles, direção para eles, rumo para ele, para que eles possam ver Cristo em nossas vidas. Nós somos o sal. Nós não podemos copiar o mundo, mas o mundo tem que ver Cristo em nós. O mundo tem que ver a glória de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos preparar as nossas vidas. Nós precisamos preparar esse ambiente para que a glória de Deus se manifeste neste lugar. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Oh, glória. Oh, irmãos, Deus é maravilhoso, irmãos. A Bíblia é muito rica, irmãos. É muito rica a palavra do Senhor. Porque a igreja em Siló estava bagunçada. Ele estava bagunçado. Seus filhos estavam bagunçados. A descendência levítica estava bagunçada. Aí Deus usa uma pessoa que nem era da descendência de Levi, que não tinha nada a ver com a história, mas tinha um coração voltado para a presença de Deus. Porque antes que a lâmpada se apagasse, de dentro do tabernáculo, onde o candelabro ficava com as suas 7 tochas acesas, aonde todo dia o sacerdote tinha que colocar o azeite para que ela continuasse acesa continuamente, porque a lâmpada simbolizava a presença de Deus no meio do povo e ela não podia ser apagada. O sacerdote tinha que dia a dia manter aquelas chamas continuamente acesa para simbolizar que Deus estava no meio da igreja. Deus não vai deixar a lâmpada da igreja se apagar. Deus, ele estava vendo lá na frente. O problema estava acontecendo aqui, mas Deus já estava trabalhando lá do outro lado. Aí a gente vê essas coisas que Deus faz, irmãos. Aí nos dá tranquilidade, nos dá paz, porque às vezes a gente fica tão desesperado com o que está acontecendo hoje, que a gente olha o hoje, a gente olha para o agora, mas Deus já está vendo lá na frente, Deus já está trabalhando lá na frente, porque enquanto a igreja de Siló estava em crise, Deus já estava trabalhando. Eucana tinha 2 esposas, Ana não gerava, Penina gerava. Irmãos,
A Bíblia vai dizer que para Eucana, não tinha problema de Ana não gerar. Ele estava tranquilo com essa situação. Talvez Ana no começo também não tinha muito problema com essa situação. Até Deus usar Penina. Então não acha ruim daqueles que te perseguem não, irmãos. Não acha ruim aquele que fica te apontando o dedo não, irmãos, porque a gente não sabe como Deus trabalha, mas sabemos que Deus trabalha. E através da perseguição, através da afronta, é Deus trabalhando. E às vezes a gente quer ver Deus só nas coisas boas, mas Deus usa as coisas ruins também para trabalhar na nossa vida, no nosso caráter, para que nós possamos estar cada dia mais nos colocando no centro da vontade dEle. Aí, a Bíblia vai dizer, de ano em ano, eles subiam na casa do Senhor em Siló para adorar a Deus. Eucana pegava Penina, os seus filhos, e pegava a Ana, para subir na presença do Senhor. Mas a Bíblia vai dizer que Penina era atribulada, irmãos, mas era uma atribulada santa. Porque foi o que eu falei semana passada, a tribulação só é boa quando te faz orar mais. Quando te faz entrar no propósito de Deus, quando te faz entrar no querer de Deus, aí a tribulação é boa. E Penina foi uma tribulação boa, porque Ana talvez estava no comodismo, mas Ana, toda vez que ia subir de ano em ano na casa do Senhor, estava lá Penina, eu tenho filho, você não tem. No outro ano, 2 filhos, eu tenho filho, você não tem. No outro ano, 3 filhos, eu tenho filho, você não tem. Isso ia se passando de ano em ano, irmãos. Chegou uma hora que Ana já estava atribulada com essa situação. A Bíblia vai dizer aí, no versículo 8, do capítulo 1, então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não sou eu melhor do que te 10 filhos? Ana subia na presença do Senhor, Ana vinha na casa do Senhor, triste, amargurada, entristecida, mas ela vinha para a casa do Senhor. Ela buscava a presença do Senhor. É bom estarmos na presença do Senhor. Versículo 18. E disse ela, acha a tua serva à mercê diante de ti. Assim a mulher se foi em seu caminho e comeu. E o seu semblante já não era? E o seu semblante já não era? Como que ela chegou na presença? E como ela sai? Alegre, feliz. Por que ela chegou triste e saiu alegre? Porque na presença do Senhor não tem tristeza. Até a tristeza salta de alegria na presença do Senhor. Porque ela veio na presença do Senhor, ela se derrama aos pés do Senhor, que ela fica ali orando, e a Bíblia fala que ela demora na sua oração. Ela fica ali por tempos orando e não saía uma palavra do seu lábio porque ela estava amargurada, entristecida e angustiada. E ela fica só mexendo os lábios, e o profeta e o sacerdote Eli vê aquela situação e vai tirar ela como embriagada. E ela fala, não, meu senhor, eu não estou embriagada, eu estou amargurada. E ele diz, que o Senhor conceda a tua petição. Ela chega na presença do Senhor. Ela se derrama na presença do Senhor, mas também ela faz um voto na presença do Senhor. Porque ela disse, aí chegou, irmão. Por isso que a Bíblia é muito rica, irmão. A Bíblia fala tanto querer como efetuar do Senhor. Aí a gente chora e se esperneia, e Deus está te amassando, Deus está te espremendo, e Deus está te empurrando para a vontade dEle. E Deus está te empurrando para a vontade dEle, e você está aí, não, é o diabo, eu vou orar, eu vou repreender esse diabo, e até o diabo é o diabo de Deus, disse Lutero, e aí vai, e Deus vai te empurrando para o centro da vontade dEle. Aí chega a Ana e fala assim, Deus, eu não tenho filho não, mas se o Senhor me der, não vai ser para falar para a Penina não, agora eu tenho filho, você não pode falar mais nada, não é não, Senhor, se o Senhor me der, eu vou devolver ele para o Senhor. Como que estava a igreja de Siló? Um caos.
Mas na onisciência de Deus, ele já estava preparando um sucessor para cuidar do seu povo. E naquele momento, então, ela faz esse voto perante ao Senhor. Se o Senhor me der, eu vou cumprir. Deus não exige, Deus não pede, Deus não manda para nós fazermos voto. Diz a Bíblia em Eclesiastes 5:4: quando você fizer um voto a Deus, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer o voto do que fazer e não cumprir. Deus não pediu para fazer. Mas se você propôs um voto perante o Senhor, tenha pressa em cumprir. Se você fez um voto com o Senhor, Deus ouviu a tua oração e Deus agiu, tenha pressa em cumprir o teu voto. Deus precisava de uma pessoa consagrada para o ministério, uma pessoa que de fato tinha temor e tremor na sua presença. E ele vai dizer, capítulo 2, versículo 35, então suscitarei para mim um sacerdote fiel. É isso que ele espera de nós, obreiros. Um sacerdote fiel, que proceda segundo o que eu tenho no meu coração, na minha mente, e edificar-lhe-ei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. Ungido para sempre, ele estava falando sobre o Messias, uma palavra profética sobre o Messias. Ana estava no seu comodismo, Deus usa Penina, tira Ana do comodismo, Ana vai buscar a presença do Senhor, pede um filho, se o Senhor me der, eu te devolvo. Deus ouve a oração e ela cumpre o seu voto. Porque às vezes a gente faz uns votos, irmão, meu Deus, a gente fala, não, vou fazer, meu Deus, vou entregar tudo. Aí na hora que Deus cumpre, aí, Deus, é meio pesado esse negócio, né? Não, se o Senhor abrir uma porta, os 10 primeiros salários, eu vou entregar todinho na tua casa. Deus, 10 é muito, né? E se eu der só o primeiro? Não, só um pouquinho de cada mês. Por isso que a Bíblia fala, não faça, mas se fizer, cumpra. Deus não pediu voto para ninguém, mas ela fez. E ela disse, se o Senhor me der, eu vou devolver. Eu vou devolver. E quem é mãe sabe. Mas é melhor, eu li essa frase muitos anos atrás num livro, é melhor você perder o seu filho para Deus do que perder para o mundo. Então, quando a gente consagra o nosso filho para o Senhor, a gente não sabe se ele vai ser um missionário, se ele vai ser um pastor, se ele vai ser um advogado, se ele vai ser um médico, se vai ser um engenheiro, se vai ser um mecânico. A gente consagra ao Senhor e o Senhor que vai cuidar dele. É o Senhor que faz, é a gente que vai falar, Deus, está nas tuas mãos, é do Senhor, e o Senhor faz o que o Senhor precisa fazer. E aí, Ana gerou o filho. E depois de 3 anos, o menino desmamou, que ela falou que ia entregar ao Senhor quando o menino desmamasse. Com 3 anos, a Bíblia vai dizer que em média de 3 anos, era o tempo de amamentação de um bebê. Depois de 3 anos, o menino já não precisava mais amamentar. Mas o pastor Russell Shedd estendeu mais uns 2 anos. Ele falou mais ou menos de 4 a 5 anos. Mas a Bíblia aqui vai dizer que o menino ainda era muito pequenininho quando ele foi levado à casa do Senhor, quando ela cumpriu o seu voto. Mas Deus, irmãos, eu sempre digo isso, Deus é tão, mas tão generoso, que Ele nunca vai perder para você. Nunca. Nunca. O presbítero Renan disse uma coisa aqui quarta-feira, baseado na palavra da semana passada, sobre aquele jovem rico, quando Jesus fala para ele, uma coisa te falta, pega seus bens, dá aos pobres, depois vem e me segue. Jesus não queria a riqueza dele, Jesus queria só o coração dele. Jesus não queria, ainda que ele pegasse todos os bens e desse aos pobres, você acha que Deus ia ficar devendo para ele? Deus ia dar muito mais, é porque Deus queria saber onde que estava o coração dele. Aliás, irmãos,
Se ele tivesse feito isso, de pegar tudo que ele tinha e desse aos pobres, Deus ia sempre dar mais, porque a Bíblia diz que Deus dá semente ao que semeia. Então, quanto mais você é generoso, quanto mais você dá, mais Deus vai te dando, porque você entendeu o princípio da semeadura. Você vai dando e Deus vai te dando, você vai dando e Deus vai te dando. Agora, aquele que retém o que deveria dar, cai em pobreza, mas o generoso prosperará. E Deus é tão generoso que Ana pegou o primeiro filho, Samuelzinho, e deu para o Senhor. E que Deus fez? Deu mais 3 filhos, homens, mais 2 meninas. Porque Deus é muito generoso, irmãos. Versículo 21, abençoou, pois, o Senhor a Ana. Ela não podia gerar, irmãos, mas agora gerava. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu, teve 3 filhos, 2 filhas, e o jovem Samuel crescia na presença do Senhor. Samuel crescia na presença do Senhor. Estamos na campanha dos milagres. E a palavra, semana passada, santificai-vos hoje, para que eu faça maravilhas no meio de vós. A palavra de hoje é: saia do comodismo, saia do conformismo, e aí você vai experimentar milagres. Você viverá milagres. Ainda que Deus use as peninas da vida, mas Ele vai nos tirar do comodismo. A lâmpada de Deus representa o Espírito Santo. A lâmpada de Deus para a igreja hoje representa o Espírito Santo. Paulo vai dizer em Tessalonicenses 5:19, não apagueis o Espírito Santo. A lâmpada de Deus não vai se apagar na sua vida. A lâmpada de Deus não vai se apagar na minha vida. A igreja hoje precisa de um despertamento espiritual. É interessante, irmãos, que todos nós hoje colocamos ali o celular para despertar, para nós não perdermos a hora. O celular, ele pode despertar ali, e ele vai tocar, e vai tocar, e vai tocar. Ele vai te acordar, mas ele não tem poder de te tirar dali. Ele vai te acordar, mas ele não tem como tirar você da cama. Ele vai te despertar, mas não tem poder para te levantar. Nós precisamos de um despertamento, onde nós sejamos despertados por Deus, para buscarmos a presença de Deus. Mas depende de nós, irmãos. Deus está nos despertando. Vamos orar mais, vamos ler mais a palavra, vamos jejuar mais, vamos nos consagrar mais. Mas se a gente só deixar o despertador tocando, vai dar na mesma. Agora a gente tem que se levantar, irmãos. A gente tem que se levantar. A Bíblia vai dizer, Samuelzinho, diz Flávio Joséfos, com 12 anos, a igreja em crise, Samuelzinho com 12 anos, está dormindo na casa do Senhor, ao lado da arca do Senhor, porque Samuelzinho não deixava a lâmpada se apagar, porque os filhos de Eli desprezaram as coisas de Deus, mas Samuelzinho estava lá, não deixava a lâmpada se apagar. E aí um dia de madrugada, Deus chega e fala, Samuel, Samuel. Ele levanta correndo, vai até Eli, fala, Senhor, eu não te chamei. Volte a dormir. E ele vai deitar novamente. E de novo, Samuel, Samuel. E ele vai correndo, fala, Eli, eu não te chamei. Volte a dormir. Samuel, Samuel. E ele corre. Oi, Eli. Aí Eli lembra
Um dia Deus falou comigo. Eu sabia o que era isso. Samuel, eu entendi agora, Samuel. É Deus que está querendo falar com você. Quando você ouvir de novo essa voz, você fala, fala, Senhor, pois o teu servo ouve. E ele vai deitar novamente. E Deus chama Samuel, Samuel. E ele diz, fala, Senhor, pois o teu servo te ouve. Samuel ainda não conhecia o Senhor, mas o dia que ele conheceu o Senhor, nesse dia, com 12 anos, ele nunca mais largou do Senhor. Ele nunca mais deixou de buscar a presença do Senhor. Ele nunca mais deixou de ter comunhão com o Senhor. Porque o seu coração ardeu pela presença do Senhor. Eu não sei o que fez você se afastar dessa comunhão com Deus. Mas volte depressa para a presença do Senhor, porque o Senhor está te chamando nesta noite, porque o Senhor ainda está te chamando, o Senhor ainda tem uma obra contigo, o Senhor ainda não esqueceu de ti, o Senhor ainda não esqueceu as promessas dEle na sua vida. Oh glória! Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Obrigado, Senhor, porque o Senhor fala conosco. E a palavra não foi boa, a palavra foi dura. Porque o profeta tem esse chamado de às vezes nos dar um puxãozinho de orelha. Mas quando ele puxa a nossa orelha, não é para nos matar, mas é para nos trazer de volta para mais perto do Senhor. E aí o Senhor vai confirmar para Samuel, Samuel, eu vou destruir a casa de Eli. Os seus filhos vão morrer no mesmo dia. Ele vai morrer. A sua descendência vai morrer. Não vai ter mais sucessor para o trono, para o sacerdócio. Vai acabar com tudo. A descendência dele toda vai acabar. E aí ele voltou a dormir. Mas dormiu, irmão? Dormiu nada, irmão. Quem vai dormir depois de uma revelação dessa? E aí quando ele levanta pela manhã, ele vai abrir a porta da igreja. Aí vem Eli. Eli já era velho. Já estava gordo, porque ele comia, irmão, do churrasco com os filhos dele. A Bíblia vai dizer que ele comia do churrasco. A Bíblia fala assim, vocês ficam se engordando com as ofertas do Senhor. Você, Eli e os filhos, engordando. Eli estava gordo, a Bíblia vai falar que ele estava obeso. Estava cego e sem visão espiritual. Porque eu já conheci, não sei se você já conheceu, eu já conheci um profeta que era cego. E Deus usava ele, falava assim, ó, você com a blusa tal, cor tal, gravata tal. Aí a pessoa se apresentava e ele falava, assim diz o Senhor. Tinha o Washington também, né? Aqui do lado. Também, que era cego, e Deus usava ele também em revelação. Usa, né? Usa ele também em revelação, irmão. Porque está cego, mas não perdeu a visão. Mas o duro é quando a gente perde a visão. A gente pode estar vendo, mas não tem visão, não adianta. A gente não pode perder a visão espiritual, irmãos. E aí ele entrega o manto para Eli. E aí o Senhor cumpre tudo aquilo que ele prometeu. O Senhor cumpre tudo o que ele prometeu. A Bíblia vai dizer, no capítulo 3, versículo 1, o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Mas vai terminar dizendo assim, versículo 19. Crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali, a Samuel. A igreja estava em crise, mas Deus chama Samuel.
Deus levanta Samuel. E agora Deus começa a falar novamente com o seu povo. Porque agora Deus levanta para cuidar do povo um sacerdote que tinha compromisso com Deus. Eu quero te fazer um desafio aqui nessa noite para a gente terminar. No próximo domingo, quando você acordar, tira um período de oração, lê pelo menos um capítulo da palavra de Deus, coloca ali na sua playlist alguns louvores. Hoje é tão fácil, né? A gente põe na televisão, põe no rádio, põe no celular. A gente escolhe os louvores que a gente quer. Tira ali um período adorando a Deus. Quando você estiver se arrumando para vir para a igreja, já vai se preparando, irmãos. Vou para a casa do Senhor, vou entregar o meu culto ao Senhor. Você vai ver, irmão, que o seu culto vai ser diferente. Você vai ver que você vai ser um crente miojo. Você vai se ligar rapidinho na presença do Senhor. O mundo está se preparando aí esse final de semana aí, para as tribulações deles. Mas a gente pode estar nos preparando para estarmos aqui na casa do Senhor, adorando a Deus, glorificando a Deus, exaltando a Deus. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Não deixe apagar a lâmpada do Senhor no teu coração. Fala para Deus, fala: Deus, eu preciso orar mais, eu preciso te buscar mais. Eu preciso, Senhor, da tua ajuda para viver mais perto de ti. Se revela mais e mais ao meu coração. Que seja, irmãos, uma semana de busca pela presença de Deus, pelas coisas de Deus, de querer estar com Deus. Se você puder, venha orar aqui um pouquinho com os jovens. Venha orar, eles vão ter um momento de oração à noite, vão ter um momento de oração de manhã. Vem aqui ter um momentinho com Deus, buscando a presença de Deus. Nós precisamos nos encher com a presença do Espírito Santo de Deus. Só você, irmãos, que quer ser cheio do Espírito Santo, coloque a sua mão no seu coração, comece a falar com Deus.